O fim cruel dos 12 apóstolos de Jesus. Número 1. Pedro, o homem que foi crucificado de cabeça para baixo. Vamos começar pelo mais famoso deles. Pedro, o pescador impetuoso que negou Jesus 3 vezes antes do amanhecer e depois se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Após décadas pregando pelo Mediterrâneo e liderando os cristãos em Roma, Pedro foi preso pelo imperador Nero, o mesmo que colocou fogo na cidade e culpou os cristãos pelo incêndio. A perseguição foi brutal. Cristãos eram jogados aos leões e queimados vivos como tochas humanas nos jardins imperiais. Pedro foi condenado à crucificação. Mas, segundo a tradição registrada por Orígenes e confirmada por Eusébio de Cesareia, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Pense nisso. Um homem que sabe exatamente o que está prestes a acontecer, que tem a chance de recuar com uma única frase, e escolhe não só morrer, mas morrer de forma ainda mais torturante, invertido, com o sangue descendo para a cabeça, enquanto os pulmões colapsam durante horas. Isso não é o comportamento de quem defende uma mentira. André. A cruz em forma de X. André era irmão de Pedro. Foi ele quem primeiro encontrou Jesus e correu buscar o irmão, dizendo com entusiasmo: "Encontrei o Messias." Uma frase simples que mudaria o curso da história ocidental. Depois da ressurreição, André pregou no que hoje é a Grécia, a Turquia e a Ucrânia. Chegou a Patras, no sul da Grécia, onde converteu a esposa e o irmão do governador romano Egéas. Furioso, Egéas ordenou sua prisão imediata. André foi condenado à crucificação. Para prolongar o sofrimento, não usaram pregos, usaram cordas. O corpo foi amarrado a uma cruz em forma de X, a Crux Decussata, hoje conhecida como Cruz de Santo André. Assim, a morte podia durar 2, 3 dias de agonia. Os registros afirmam que André ficou preso por 2 dias inteiros, continuando a pregar para quem passava. Não implorou pela morte. Não recuou. Falou sobre Jesus até não ter mais forças para erguer a voz. A cruz de Santo André hoje está na bandeira da Escócia. Um emblema nacional que carrega, sem que a maioria perceba, o sangue de um pescador galileu. Tiago, o filho do trovão. Tiago, irmão de João, era filho de Zebedeu. Jesus os chamava de Boanerges, filhos do trovão, pelo temperamento explosivo dos dois. Era o tipo de homem que pedia para que fogo descesse do céu sobre os inimigos. Mas Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, e o único cuja morte está registrada diretamente na Bíblia, em Atos capítulo 12. Herodes matou Tiago, irmão de João, à espada. Simples, direto, brutal. Herodes Agripa I percebeu que a execução de Tiago agradou ao povo judeu. Então tentou prender Pedro também. Pedro escapou milagrosamente, e Herodes morreu pouco depois de forma ignominiosa. Os próprios Atos descrevem que foi comido por vermes ainda vivo. Tiago morreu por volta do ano 44 depois de Cristo. Menos de 15 anos após ter testemunhado a ressurreição com os próprios olhos. Não teve décadas para reconsiderar. Morreu jovem, pela fé que abraçou sem hesitar. João. O único que morreu de velho João é o caso mais fascinante dos 12. O único apóstolo que não morreu martirizado, ao menos não diretamente. Mas isso não significa que não tentaram matá-lo. Segundo Tertuliano, pai da Igreja do século II, João foi lançado em uma tina de óleo fervente em frente a uma multidão no Coliseu Romano. O objetivo era um espetáculo de morte pública. Mas João saiu do óleo completamente ileso, sem uma marca no corpo. O imperador Domiciano, perturbado e sem saber o que fazer, exilou João para a ilha de Patmos,
uma rocha árida no mar Egeu. Foi lá que João escreveu o Apocalipse, um dos textos mais estudados, temidos e interpretados de toda a história da humanidade. João retornou a Éfeso, tornou-se guardião de Maria conforme Jesus pediu da cruz e morreu ancião em paz. Mas ele viu todos os seus companheiros, um por um, morrerem de formas horríveis. Viu Roma tentar apagar o movimento com sangue e fogo, e nunca negou uma palavra do que testemunhou. Bartolomeu, esfolado vivo. Se existe uma morte entre os apóstolos que faz qualquer ser humano empalidecer, é a de Bartolomeu, também chamado de Natanael. Bartolomeu pregou na Armênia, na Índia e na Etiópia. Na Armênia converteu o próprio rei Polímio e sua família. Isso enfureceu o irmão do rei, Astiages, que ordenou sua captura. O método de execução escolhido foi o esfolamento. Sua pele foi arrancada do corpo enquanto ainda estava vivo e consciente. Depois de esfolado, foi decapitado. A Igreja Católica preserva até hoje o que afirma ser a pele de Bartolomeu como relíquia. Na pintura de Michelangelo no teto da Capela Sistina, há um detalhe que poucos percebem. Bartolomeu segura uma pele arrancada, e o rosto dessa pele é o próprio rosto de Michelangelo, uma assinatura macabra escondida no teto mais famoso do mundo. Mateus, o cobrador que trocou o dinheiro pela boa nova. Mateus era desprezado antes de encontrar Jesus. Coletores de impostos eram vistos como traidores, colaboradores do ocupante romano que enriqueciam às custas do próprio povo. Quando Jesus o chamou, a sociedade ficou escandalizada. Após a ressurreição, Mateus pregou na Judéia e depois na Etiópia, onde converteu a rainha Candace e grande parte da população. Mas quando o filho da rainha quis se casar com uma virgem consagrada à fé cristã, Mateus recusou terminantemente abençoar a união. Foi morto por isso. Os relatos variam entre apedrejamento, decapitação e morte por lança. O que é consistente em todas as versões: Mateus não fugiu, não negou, não negociou a fé para comprar mais alguns anos de vida. O homem que passou a vida fazendo cálculos, fez o cálculo final e escolheu morrer de pé. Filipe, crucificado e apedrejado. Filipe pregou na Frígia, hoje Turquia Central. Foi preso em Hierápolis por converter a esposa do procônsul romano. A execução foi cruel mesmo pelos padrões romanos. Torturado, depois crucificado de cabeça para baixo, enquanto a multidão atirava pedras. Segundo os relatos, mesmo na agonia da crucificação invertida, Filipe orava pelos algozes em voz alta. Detalhe perturbador: a esposa cuja conversão desencadeou tudo, assistiu à execução do começo ao fim. E mesmo diante daquele horror, não recuou da fé. Tomé, o duvidoso que morreu na Índia Tomé, é imortalizado pela dúvida. Quando os outros apóstolos disseram que tinham visto Jesus ressuscitado, Tomé respondeu com frieza: só acreditarei se colocar meus próprios dedos nas chagas. Jesus apareceu, ofereceu as mãos, ofereceu o lado. Tomé só conseguiu dizer: meu Senhor e meu Deus. Esse homem que duvidou chegou mais longe que qualquer outro apóstolo. Tomé cruzou a Pérsia e chegou à Índia, pregando nos estados que hoje chamamos Kerala e Tamil Nadu. Fundou comunidades cristãs que existem até hoje, os Cristãos de São Tomé, uma das tradições cristãs mais antigas e contínuas do mundo. Em Madrasta, hoje Chennai, foi preso, torturado e morto com golpes de lança por ordem de um rei local, cujos sacerdotes se sentiram ameaçados. A Basílica de São Tomé, em Chennai, marca sua tumba até hoje. O homem que precisou tocar para acreditar morreu do outro lado do mundo pela fé que abraçou com os 2 olhos abertos. Tiago Menor, Simão Zelote e Judas Tadeu. Os 3 que o mundo esqueceu. Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago o Menor,
pregou no Egito e na Pérsia. Segundo os relatos mais consistentes, foi crucificado e depois cerrado ao meio. Morreu sozinho, nas margens do mundo conhecido, na sombra dos mais famosos. Há algo de profundamente humano nessa fidelidade anônima. Simão Zelote era guerrilheiro antes de seguir Jesus. Os zelotes defendiam resistência armada contra Roma. Eram homens treinados para matar, dispostos a morrer por uma causa política. E, no entanto, Simão abandonou a espada para seguir um homem que ensinava: amai os vossos inimigos. Um ex-guerrilheiro que aprendeu a pregar a paz. E depois morreu pela fé, cerrado ao meio ou crucificado, conforme as tradições. Há uma poesia cruel e muito bonita nisso. Judas Tadeu, o apóstolo frequentemente confundido com Judas Iscariotes, pregou na Pérsia, na Mesopotâmia e na Armênia. Foi capturado, perfurado por flechas de lado a lado e depois atravessado por uma alabarda, lança com machado acoplado. Seu símbolo na arte cristã são exatamente essas armas. A Armênia, onde Tadeu e Bartolomeu morreram, tornou-se em 301 d.C. o primeiro reino do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial. Uma semente regada com sangue que germinou em nação inteira. Judas Iscariotes e Matias, a traição e a substituição. Judas Iscariotes não morreu como mártir. Recebeu 30 moedas de prata para entregar Jesus. Depois da crucificação, foi consumido pelo remorso, devolveu as moedas e foi se enforcar. O livro de Atos acrescenta um detalhe macabro. Ele caiu de cabeça, o ventre se abriu e as entranhas se espalharam pelo chão. O campo comprado com as moedas de sangue foi chamado de Haceldama, Campo de Sangue. Existe até hoje em Jerusalém. Para preencher o lugar de Judas, os apóstolos lançaram sortes entre 2 candidatos. A sorte caiu sobre Matias. Ele entrou no grupo dos 12 já sabendo com clareza o que esperava seus membros. Cada companheiro era ou seria alvo de perseguição violenta. Ele aceitou assim mesmo. Segundo a tradição, Matias pregou na Etiópia e na Judéia. Foi apedrejado e decapitado. Chegou tarde ao grupo, mas saiu pelo mesmo caminho de todos os outros. 12 homens, 12 histórias de sangue, coragem e convicção inabalável. Eles podiam ter recuado. Podiam ter dito que tudo não passou de um mal-entendido coletivo, que Jesus era apenas um pregador carismático, que a ressurreição foi uma alucinação de homens exaustos e com medo. Uma única negação teria salvado suas vidas. Roma aceitaria. Os líderes religiosos aceitariam. A perseguição pararia. Mas nenhum deles negou. E aqui está o argumento que historiadores e filósofos debatem há 2000 anos. Pessoas mentem por ganho. Mentem por poder, dinheiro, status, sobrevivência. Mas raramente, quase nunca na história documentada, pessoas morrem de forma torturante por uma mentira que elas mesmas sabem ser mentira. Esses homens não morreram como soldados de guerra, acreditando no que foi ensinado desde o berço. Morreram como testemunhas oculares, como homens que afirmavam ter comido peixe com Jesus depois da ressurreição, ter tocado suas feridas com os próprios dedos, ter ouvido sua voz nas estradas da Galileia. Pode-se questionar a fé, pode-se debater a teologia, mas a coragem desses 12, pescadores, cobradores de impostos, guerrilheiros, duvidosos e filhos do trovão, é um dos fatos mais bem documentados e mais perturbadores de toda a antiguidade. Eles foram até a morte carregando uma mensagem que o maior império da história tentou calar com força bruta. E 2000 anos depois, o mundo ainda não conseguiu parar de falar sobre eles. Se você quer entender mais sobre como essa fé sobreviveu às maiores perseguições da história e chegou até nós, inscreva-se no canal. No próximo vídeo, vamos entrar nas catacumbas de Roma, os túneis secretos onde os cristãos se escondiam, oravam e enterravam seus mortos,
enquanto o império tentava apagá-los da face da terra.